ótimo, inigualável, que mais? Inexorável, magnífico, Eduardo Carrara. Bonito. Obrigado. Tô ficando velho também, né? Gente dos cabelos brancos aí. Pessoal, boa noite já. Meu nome é Eduardo Carrara. Mais uma vez, obrigado pelo convite do pessoal. Até já faz alguns anos agora que eu tenho palestrado na trilha de testes. Eu sou desenvolvedor, não sou QA. A Sabrina já falou de integração contínua, eu vou falar de integração contínua também, mas eu quero passar uma perspectiva um pouco diferente, né? Ela falou muito de web e eu quero passar um pouco da perspectiva do lado de mobile. Então eu também vou falar um pouquinho dos conceitos aqui, algumas coisas de questão cultural de time, algumas coisas que eu tenho vivenciado no projeto que eu estou trabalhando nesse momento, tá? Então, para começar, acho que uma coisa que vocês devem perceber, não em muitos devs, e eu acho que é uma coisa que acontece com todos os profissionais, é que eu como dev e a maioria dos devs que eu conheço estamos sempre muito preocupados em aprender as tecnologias da onda, né? Então, no caso de Android, a gente está preocupado em aprender Kotlin, preocupado em aprender Clean Architecture, preocupado em aprender Architecture Components, e etc, etc, etc. Tudo isso é muito legal, mas saber tudo isso só ajuda a gente a ter o app funcionando nas nossas máquinas, né? A partir do momento que isso está ok e a gente precisa disponibilizar o código, isso chegar na mão do cliente final, tem uma série de etapas, né? E isso geralmente causa terror na maioria dos tanto desenvolvedores quanto das equipes de desenvolvimento, né? Quem nunca passou por aquele momento de ansiedade quando o pessoal fala assim, dia tal tem release, né? E aí todo mundo fica, putz, será que o software está ok? Será que está beleza? Será que o QA garante? Será que o dev garante? Então, geralmente isso acaba gerando muito estresse para todo mundo, para a equipe toda. Mas uma prática que é bem interessante, integração contínua, pode ajudar a gente a reduzir isso, né? E tem alguns pontos que são importantes. Tem uma referência bastante legal não só sobre integração contínua, mas sobre entrega contínua, que é um livro que chama Continuous Delivery, o nome está aqui embaixo, e o cara tem uma definição bastante simples sobre integração contínua que eu gosto bastante, que é, sempre que alguém do time fizer um commit, toda a aplicação deve ser construída, testada, através de testes automatizados, e qualquer problema, o time tem que ser responsável, tem que parar e resolver aquele problema, tem que ser responsável por resolver esse problema. Então isso aqui, apesar de ser uma coisa simples, e vocês podem olhar, aqui não fala de ferramenta, né? Não fala que eu tenho que ter uma ferramenta de build automatizado, né? Fala de testes automatizados, mas isso tem várias formas de fazer. Então isso aqui pressupõe, na verdade, uma série de culturas, né? Não adianta você preparar toda uma infra se o seu time não está disposto a, toda vez que acontecer um commit, ou fazer tudo isso, ou se toda vez que o dev for desenvolver alguma coisa, ele não faça isso de forma frequente, né? Então isso aqui é um ponto muito importante. Os principais benefícios disso, redução de riscos pré-release. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso com frequência, estimular as pessoas a fazer isso com frequência, aquele momento em que, beleza, vamos fazer a release, ninguém vai pular da janela, né? Ninguém vai sair correndo e bater com a cabeça no muro. Por quê? Todo mundo já está confortável com aquilo que está acontecendo. Os autores desse mesmo livro, eles falam uma coisa interessante em relação a isso, que a partir do momento que você passa a usar a integração contínua, você não precisa provar que o seu software funciona. Ele está num estado constante de funcionamento. Afinal de contas, a cada commit eu rodo os testes, eu passo pelo processo de testes e garanto que o software está funcionando. Uma outra coisa é a detecção e correção prematura de bugs. Então, pressupondo que você tenha uma cobertura adequada de testes automatizados, você vai conseguir detectar esses bugs prematuramente. Isso vai falhar o seu processo de build e todo mundo vai parar para corrigir. E o aumento da velocidade e da qualidade das entregas, isso acaba se tornando meio óbvio. E a parte mais importante que eu acho, né, como desenvolvedor, que é o feedback rápido, né? Então, uma das coisas que eu mais odeio, ou odiava, né, como desenvolvedor, é o seguinte: se você passa um bom tempo codificando uma nova funcionalidade que foi especificada por alguém, né, ou trabalhando em conjunto com um time em cima daquilo lá, mas você só vai saber o resultado daquilo, na verdade, depois de algumas semanas, né, por passar pelo processo de teste, ou passar pelo processo de homologação, cair na mão do cliente, etc, 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 e aí alguém chega para você, tem um bug, né? Então, aí isso causa todo o desconforto que a gente viu o pessoal comentando e discutindo aqui ao longo do dia. Então é bem complicado.
o feedback com integração contínua passa a ser praticamente instantâneo, né? Antes da gente falar da implantação, então tem 2 pontos que são muito importantes, né? Apesar de independer de ferramentas, se a gente não tem um sistema de versionamento adequado, não vai adiantar nada, né? E se a gente não automatizar o processo de build e o processo de teste, também não vai adiantar nada, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Galera, a gente está em 2017, né? Eu vi que muita gente levantou a mão aqui que fazia CI, e eu acredito que tem muita gente trabalhando com automação de testes. Todos vocês que já automatizam, que trabalham com código, já sentem-se confortáveis em trabalhar na ferramenta de versionamento de vocês, vide Git, né? E eu pergunto isso porque existem muitos devs que não se sentem confortáveis com isso, que não entendem como o Git funciona, não entendem a diferença entre um merge e um rebase, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo, levando a situações muito estranhas, do tipo, o cara fez a alteração dele, fez o commit, montou a PR, mas simplesmente explode de conflitos, porque o cara não sincronizava o repositório dele durante muito tempo, né? Então isso, até para aqueles que aspiram a ser QAs desenvolvedores, é uma parte muito importante do processo de desenvolvimento, de testes também, né? Até acredito que, muito provavelmente, pelo menos da parte de mobile, é até interessante que os testes que vocês desenvolvem façam parte do repositório principal da aplicação. Porque se um desenvolvedor que está trabalhando numa determinada feature quiser rodar uma regressão na máquina dele, ele deve ser capaz de fazer isso, né? Então, vocês também têm um poder muito grande para influenciar a qualidade do código que está sendo desenvolvido. E aí, eu separei, existem várias práticas, tá? 5 práticas que, na minha opinião, são essenciais quando a gente fala de CI. A primeira delas, faça check-in regularmente. Então, não adianta o cara pegar uma feature para desenvolver, no caso do desenvolvedor, trabalhar nela durante 2 semanas, e só depois de 2 semanas ele vai sincronizar com o repositório principal. É a receita para o apocalipse, né? Vai acontecer, vai dar ruim, vai dar ruim. Sempre esteja pronto para reverter suas alterações. Então, se o pessoal abriu uma PR, fez um commit, rodou os testes, rodaram as ferramentas de análise estática, deu ruim, não tem problema, no stress, vai lá, reverte ou não integra aquela PR. Terceiro, crie testes automatizados. Então, também, é um negócio que em mobile ainda tem bastante resistência, o pessoal de web já é bem mais confortável em criar testes unitários, criar testes end-to-end. Em mobile ainda não é tão disseminado, ainda o pessoal tem um pouco de preguiça de trabalhar com isso, mas é muito importante. Nunca faça check-in de uma build quebrada. Então, uma outra situação que é importante é, antes de fazer o check-in ou fazer uma PR, roda os testes na sua máquina, né? Peçam para os desenvolvedores de vocês fazerem isso. O cara que simplesmente vai lá, coda, faz o commit e manda, e não vê nem se a build está funcionando, nem se está compilando, o cara é um terrorista, né? É um terrorista. E por último, mantenha o processo de testes e build curtos e rápidos. A Sabrina mostrou aqui o tamanho do pipe de build deles, né? Isso, conforme a aplicação vai evoluindo ao longo do tempo, pode virar uma coisa muito, muito monstruosa. Então, no caso de mobile, se vocês já tiveram a curiosidade de acompanhar um pipe de build e até os testes rodando de mobile, vocês vão ver que é um processo demorado, é lento, por natureza, né? Então, os próprios desenvolvedores fazerem uma análise cuidadosa do que está rolando dentro da build, o que está acontecendo, como é que esses testes estão rodando. A gente tem uma quantidade muito grande de testes end-to-end, então o que acaba acontecendo é a pirâmide invertida no mundo mobile. O pessoal acaba pegando o app, vai lá, faz vários testes end-to-end, não tem testes unitários. Então, muito tempo do processo de CI acaba sendo tomado por esse tipo de teste. Então, é importante automatizar e até talvez transferir uma parte dos testes para outras camadas, tá? E aí, Android. Quando a gente fala de mobile, eu também separei aqui 4 pontos principais, que é uma coisa para vocês discutirem com os desenvolvedores de vocês. Talvez algumas coisas aqui sejam até meio grego, né? Para alguém que já trabalha com automação de testes para Android? Legal. De vocês que já fazem isso, quem teve problema em preparar o ambiente? Cara, todo mundo que começa tem problema. Porque é difícil, é um monte de coisa que você precisa baixar, precisa dar ok. Isso torna o processo de configuração do ambiente automatizado difícil também, né? Então,
esse trabalho em conjunto com os desenvolvedores para preparar o ambiente e fazer a manutenção desse ambiente é importante, porque às vezes a build pode quebrar simplesmente porque não foi configurado lá no Docker ou no container, ou seja lá onde você está rodando a sua build, uma build tool de uma versão mais recente que a galera adicionou, comitou lá e nem se preocupou no que ia acontecer durante o processo de build. Tá? Então isso é um negócio importante. Um outro ponto são as ferramentas de análise estática de código. O Android ele vem por padrão uma chamada Lint. Então, quando a galera faz uma build de release lá, ele já faz uma análise estática do código do cara e ele faz o papel de vocês, já apontando, olha, aqui pode dar ruim, olha, aqui pode dar ruim, olha, aqui pode dar ruim. Vai lá e quebra a build do cara por causa disso. Só que, geralmente, quando é que o cara vai rodar uma build de release? Um dia antes de fazer o deploy para Play Store. Né? E aí, o que acontece? Esse cara aqui vai falar para ele, ó, seu app não está legal para subir. O que ele faz? Vai lá no build.gradle, disable e manda para Google Play. Vai dar ruim? Vai. Né? Então é um negócio legal até para vocês, depois se der tempo eu até mostro, mas é um negócio simples, mas conversar com a galera. Está habilitado? Vocês estão olhando os relatórios? Vocês podem adicionar regras customizadas para olhar coisas que vocês já viram. Né? Fora isso, tem outros scripts de análise estática também. E aí, a dependência e velocidade das builds, no caso do Android, como eu já falei, demora. Então, e conforme a gente vai adicionando mais dependências, isso vai ficando mais lento. Em muitos casos, as aplicações a gente começa a adicionar pré-processadores, então eles vão ler algumas anotações do Java lá e gerar código. Então, principalmente quando a gente usa algum ORM, ferramentas de injeção de dependência, qualquer coisa desse tipo, geralmente ele tem anotações que geram código, isso vai tornar o processo de build mais lento. Né? Então, se isso começa a crescer muito, é bom conversar com os devs e falar, cara, tipo, se não é um dev que acompanha o pipe de CI de vocês, é bom levantar a bandeira e falar, cara, o processo de build está demorando muito. Esse pode ser uma causa. Tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês depois, para vocês terem uma ideia, e depois eu vou falar de uma coisa que a gente fez para tentar minimizar isso, a aplicação chega a baixar mais de 200 MB de dependências para poder fazer o processo de build. Né? Então, dependendo de como você configurou o seu pipe de build, isso pode ser muito lento. Tá? Claro que o APK não vai ter 200 MB, né, galera? Então... E, por último, automatize o release e utilize ferramentas de beta. Isso aqui é um negócio importante porque o próprio processo de você subir o APK na Play Store pode causar algum problema. Né? Às vezes, até, principalmente quando as empresas optam por gerar APKs separados devido a determinadas situações. Então, isso é possível no Android, então a gente pode ter, digamos que, artefatos por grupos de dispositivos. Então, todo mundo sabe que Android, o pessoal fala muito de fragmentação e tal, dá um trabalho lascado para testar, porque você tem que testar no Samsung, no Motorola, Então, pode acontecer de em algum momento o cara falar assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um APK que é específico para tamanhos de tela grande, e um APK que é específico para tamanho de telas pequenas. E aí, na hora de fazer esse deploy para a Play Store, o cara se confunde e troca. Né? Claro que tem mecanismos que ajudam a bloquear isso, mas pode causar esse tipo de problema. Então é importante essa etapa também ser automatizada. Né? E aí tem uma outra coisa, né? A gente falou aqui de deploy contínuo e tal. Agora imagine a seguinte situação. Seu time lá, o cara está commitando, de hora em hora algum dev vai lá e faz um commit. Passa por todo esse processo, gera um APK, bate na Play Store. Quem é que gostaria de receber um download de APK de uma versão a cada 1 hora? Ninguém, né, galera? Ninguém. Principalmente se você tiver nos dados, não tiver no Wi-Fi, aí pipoca lá uma atualização. Então, em mobile, a perspectiva disso é um pouco diferente. Né? Então, se você coloca uma cadência muito forte de atualizações, o cara vai olhar e fala, cara, que porcaria de aplicativo é essa que o cara precisa atualizar de 1 em 1 minuto? Né? Em web, o pessoal até estava comentando, você consegue ter um zero downtime deployment que você faz o deploy e o cara nem vê. Em mobile a gente não consegue fazer isso, não tem mágica. Né? Então você precisa testar isso com o público, né, para chegar numa cadência de releases que seja adequada. Né? Isso gera uma série de outros problemas também, porque no momento que tem um bug crítico, por exemplo, que nem um dos meninos comentou do botão comprar lá que desaparece, você precisa fazer um release rápido, né? E esse release demora para chegar nos usuários de vocês. Então, a ansiedade da galera de negócios é bem alta em relação a isso. Tá? E aí, uma etapa que é importante. Falei de automação de testes. Você precisa rodar os testes localmente. Então, quando vocês conversarem com os devs, caras,
vocês têm rodado os testes nas máquinas de vocês? Mesmo vocês, quando estiverem desenvolvendo os testes, vocês estão rodando a suíte completa de testes de vocês? Ou não? Né? Então, isso é muito simples. Se vocês tiverem o ambiente de desenvolvimento na máquina de vocês, se vocês usarem o mesmo ambiente do dev, é uma linha de comando. Então, o Gradle, que é a ferramenta que a gente usa para fazer o processo de compilação da aplicação, ele tem algumas tarefas que ajudam a gente nisso. Então, se eu quiser rodar todos os testes unitários, por exemplo, eu vou lá no diretório do meu projeto, Gradle W e teste, release e unit test. Ele vai fazer a build do APK de release e vai rodar todos os testes unitários nela. Coisa linda. Passou, beleza. Quero rodar todos os testes. Check. Simples assim. Só que para isso, muito provavelmente, se você tiver testes que dependem de um device, aí você vai precisar ter um emulador ou um dispositivo conectado lá para rodar esses testes. Tá? Ou, se você quiser rodar só os testes que rodam em um dispositivo, você vai usar o Connected Android Test. Tá? No Android, a gente tem essa diferença justamente porque os testes unitários eles vão rodar na sua JVM do computador mesmo. Então ele pega lá as classes que você desenvolveu, ele vai gerar um jarzinho disso e vai rodar os testes, tranquilo, ele não depende do device. Agora um teste end-to-end, ele precisa de toda a infraestrutura do Android para subir a aplicação, rodar os testes, fazer com que aquilo aconteça. Tá? Então tem essa complexidade em termos de configuração. Isso no final das contas afeta o nosso ambiente de deploy. Né? Porque no momento em que você tem a sua build configuradinha lá, tem um momento em que você vai ter que disparar a inicialização desses dispositivos ou uma cloud de dispositivos para você poder rodar esses testes. Tá? Então, vamos lá. Algumas ferramentas. Recentemente, no processo de melhorias que eu fiz no projeto em que eu estou trabalhando, nós antigamente usávamos o TeamCity para isso. Só que tinha uma série de problemas lá, era um negócio autogerenciado e a gente viu que isso, primeiro, tinha um custo de AWS e a gente tinha uma quantidade de recursos muito pequena para manter aquilo funcionando. Né? Então a gente tentou, logo na sequência, passar pelo Jenkins, que apesar de ter um monte de coisas legais, para mobile ele dá muito trabalho para configurar. Então a gente queria uma coisa que a gente conseguisse colocar para funcionar em 2 horas, não em 2 meses. Então a gente começou a buscar algumas outras ferramentas. Todos esses outros caras aqui são soluções bem legais, mas a gente acabou optando pelo Bitrise. Então no Bitrise, não é uma ferramenta muito falada, mas eles desenvolveram uma ferramenta específica para mobile. Tem camadas gratuitas, tanto para iOS quanto para Android. A gente fez a configuração em 2 horas, a gente estava com o nosso pipe funcionando e beleza. Né? Isso custo zero. Então a gente matou o nosso custo de AWS, nosso custo de manutenção é ridiculamente baixo e a gente perdeu pouquíssimo tempo configurando. Tá? Então isso daqui pra gente foi um ganho de produtividade absurdo. Né? Então até uma coisa que daria para ter configurado no TeamCity, mas cara, era absurdamente complexo, não absurdamente complexo, dá trabalho aqui, que são os triggers do GitHub por branches, de uma forma que a gente gostaria de fazer, a gente fez aqui muito rápido. Então fica a dica. E aí, que eu já estava comentando dessa questão desse projeto, o projeto que eu estou trabalhando nesse momento, é um legado de 4 anos de Android e a maior parte do time tem menos de 1 ano de projeto. A gente tinha o GitHub e o TeamCity self-hosted, então o GitHub a gente manteve, porque eu sou fanboy de Git, então se alguém quiser falar de Git depois ou chamar no Twitter, adoro, mas ele era muito subutilizado, a galera abriu o branch lá e tulhava a commit. Ninguém sabia o que estava entrando numa release ou não tinha esse controle. Então a gente passou a usar o Gitflow, a ter branches separados, a gente até criou a cultura de ter artefatos separados, né? Um APK diferente para desenvolvimento, que a gente faz um deploy contínuo para os desenvolvedores poderem verificar o que está rolando. Um APK de homologação interno, que a gente faz um deploy com uma frequência mais alta para um público interno da empresa poder verificar o que está acontecendo, mas é uma frequência menor do que desenvolvimento. E, finalmente, a hora que está todo mundo confortável, a gente faz uma versão de release e faz o deploy. A gente não usa Play Store, porque é uma ferramenta B2B, mas na nossa ferramenta de distribuição. Tá? À época, o time tinha medo de refatorar e a gente tinha uma cobertura baixíssima de testes. Então, a gente optou por reestruturar esse processo de CI e começar a elaborar uma estratégia para a gente aumentar a cobertura e diminuir o medo de refactoring. Então, um time que tem pouquíssimo tempo de projeto com um legado muito grande, cara, a galera sente medo de mexer uma linha de código, de mexer em cada if. Né? Então,
esse processo aqui de estabelecer uma estratégia para mapear pontos críticos e caminhos críticos na aplicação, criar novos testes unitários, criar novos testes end-to-end, está sendo muito crítico para a gente. Isso aqui a gente está ongoing, porque a aplicação é bem grande. Tá? E a gente não tinha visibilidade nenhuma e nem rastreabilidade do que estava acontecendo. Né? Então, muitas vezes, o pessoal falava de um bug que aconteceu numa versão X, e, cara, a gente olhava o GitHub e falou, nossa, eu não consigo dizer para você o que entrou. Né? Então, a partir do momento em que a gente começou a estabelecer um fluxo mais organizado, então fica bem mais fácil fazer um release notes, conversar com a galera sobre o que entrou, o que não entrou, quais bugs foram corrigidos, garantir que bugs não acontecessem novamente. Então, acontecia muito de, tipo, o cara ia lá, corrigia um bug no master, numa próxima release ele mergeava o develop diretamente no master e aquele bug fix já era. Né? Então a gente fez um trabalho grande em cima disso. Que eu já falei de vários aqui. Um ponto que eu não comentei, a ferramenta de beta que a gente usa é a do Crashlytics, tem várias outras, tá? Mas é uma ferramenta que funciona legal. Só dá um pouco de trabalho para configurar toda a galera lá. Você pode subir uma planilha, mas você tem que levantar os dados de todo mundo. Tá? E a gente está trabalhando na melhoria de cobertura de testes. E aí eu também elenquei aqui algumas coisas que a gente quer trabalhar. A gente está ongoing, o nosso principal desafio agora é melhorar a nossa cobertura. Então, está sendo muito tranquilo para a gente, as partes que a gente refatora, criar testes unitários. Com a aplicação legada, todo o resto é muito difícil. Né? E criar testes end-to-end também tem sido muito problemático para a gente. Primeiro porque a nossa equipe de QA lá é muito pequena para ajudar a gente. Então, eles são, tipo, atolados com questões não só de mobile, mas de back-end e web também. E aí é uma coisa que a gente tem que fazer meio que pela gente, tem sido bem difícil até por conta da arquitetura que a aplicação tem hoje. Né? E uma última coisa é adicionar mais ferramentas de análise estática, como o Find Bugs e o Check Style, que ajuda a gente a identificar mais bugs durante o processo de desenvolvimento. Então a gente conseguiria, em teoria, desafogar a galera de QA bem assim. Tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal. Eu tenho 1 minuto, acredito eu. Só para vocês verem a carinha do Bitrise. Esse aqui é o cara. Então, ele é muito simples. Ele é muito menos espartano do que o Jenkins para configurar. Tá? Esse aqui é a listagem de builds, isso aqui normal, conforme vai disparando, ele vai mostrando as builds subsequentes que estão agendadas para ser rodadas e aqui ele mostra o resultado. Né? Aqui está tudo com sucesso, mas nem tudo são mar de rosas. Né? Então, de vez em quando a build falha, a intenção é que a galera resolva. E a nossa configuração de workflow é bem simples também. Ele tem um editor que é visual, então você consegue fazer tudo de uma maneira muito simples, bem dinâmica, só que ele também te dá o YML, que é um scriptzinho daquela configuração. Então isso é bacana porque você consegue pegar esse script, colocar no GitHub junto com o projeto e controlar as alterações que estão sendo feitas no seu processo de build, que também é uma coisa importante. Né? Porque se a build quebra porque alguém mexeu alguma coisa, você também tem que ser capaz de rastrear. Eu não sei se a rede vai me ajudar a carregar os workflows. Essa parte é meio pesada. Tá? Então, pessoal, é isso. Acho que a gente pode abrir para perguntas aí. Uma última coisa. Não sei se vocês viram, mas durante a palestra aqui eu deixei o link aqui embaixo para os slides. Então, quem quisesse baixar, de qualquer maneira eu vou publicar nas minhas redes sociais. Eu também escrevi um artigo sobre tudo que eu falei aqui, mais um pouco, tem mais referências, porque em 20 minutos dá para a gente falar muito pouco. E aí eu vou publicar e aí vocês podem ler e a gente conversa mais online. Tá? Mas mandem perguntas. Sabrina respondeu todas. Obrigado. Nenhuma pergunta? Então, só para vocês verem aqui a configuração do workflow que abriu, né, são essas caixinhas aqui. Então, você pode ir plugando, ele tem uma porrada de plugins, você pode desenvolver os seus próprios plugins. Né, como eu disse para vocês, um exemplo, né, a gente não faz o deploy na Google Play, a gente faz num sistema nosso, então a gente joga o arquivo no S3. Então, ele já tem uma task para isso. Tudo isso aqui facilita muito a vida na hora de você configurar as coisas. Tá, galera? E é isso aí, é simplesinho. Se vocês quiserem saber mais ou quiserem ver mais coisas sobre isso, podem me pingar online aí, a gente conversa, compartilha um pouco mais. Beleza? Parabéns, hein, cara.
Galera, bem, como o Elias já tinha falado antes, a gente vai ter um fechamento agora lá na sala da Trilha Stadium, tá? Então vou pedir que vocês vão até lá agora. Geralmente rola alguns sorteios, tal, então tem um fechamento bem legal, tá? Eu só queria rapidinho agradecer a vocês, né, pela disponibilidade, por terem vindo. Para nós foi um evento, a trilha de teste sempre é um momento especial, é um momento até de confraternização, né? De rever os amigos, de conhecer pessoas novas, de conseguir ter um contato com aquelas pessoas que geralmente estão lá só escrevendo artigos ou só gravando vídeos, né? Então vou pedir a vocês que continuem acreditando nesse evento, que continuem vindo também para a trilha de testes, que nesses momentos que vocês possam também interagir com as pessoas, conversar, trocar contatos, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais a comunidade de testes no Brasil, tá? É um grande prazer ter vocês, foi um grande prazer ter vocês até agora. Para mim, especialmente, primeira vez sendo coordenador da trilha. Espero que vocês tenham gostado e que tenha atendido as suas expectativas, tá bom? Foi um grande prazer e até a próxima.